Oi, gente, tudo bem? A Pro aqui retornando com vocês, iniciando novamente com o terceiro ano, uma nova aula, né? Hoje a Pro vai trazer aí para vocês a correção referente à atividade que a Pro passou da história da nossa cidade. E logo após a gente vai iniciar com mais uma revisão de ciência. Então vamos aí para o nosso exercício. Vocês receberam no grupo da escola estas perguntas e um texto para fazer pesquisa. Então, o primeiro diz assim: por que no início Petrolina era chamada de Passagem? Lá na história da nossa cidade diz que Petrolina foi batizada como Passagem justamente porque ela servia para as pessoas chegarem a Juazeiro. Então, as pessoas passavam por Petrolina para chegar a Juazeiro. Quem era Pedro citado no texto? Pedro, lá no textozinho que vocês receberam, foi o primeiro morador da nossa região no século XVIII. Fale um pouco sobre Frei Henrique. Frei Henrique era um italiano, né? Ele era um missionário italiano que fazia missões na nossa região e que fundou a nossa matriz. A matriz foi a primeira igreja de Petrolina. A partir da construção da matriz, Petrolina começou a crescer e passou a ser um município, né? Um povoado e depois um município. A matriz de Petrolina foi erguida sobre a invocação da Santa Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Então, quando o Frei Henrique teve a ideia de criar a capela, ele disse que aquela capela seria uma homenagem, né, para Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que é a padroeira da nossa cidade. Qual foi a importância de Nilo Coelho para a nossa região? Então, Nilo Coelho era um senador que idealizou o projeto de irrigação. E tanto que ele trouxe para Petrolina o projeto de irrigação que transformou a nossa cidade. Quais construções foram idealizadas por Dom Malan? Então, Dom Malan foi o nosso primeiro bispo, que assumiu aqui em 1924. Ele construiu a catedral, o Palácio Diocesano, as escolas Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco e o Hospital Dom Malan. Vamos agora, gente, para a nossa revisão de hoje de ciências. Então, hoje em ciências, a gente vai estudar aí sobre o conteúdo vegetação. Esse conteúdo a Pro vai colocar no grupo para vocês fazerem atividade junto com as perguntas. Então, vamos aí para o nosso conteúdo. Vegetação é caracterizada como o conjunto de plantas de uma determinada região. Em razão da diversidade climática da Terra, com destaque para a variação de temperatura e umidade, existem coberturas vegetais distintas. Os principais tipos de vegetação são deserto, estepe, floresta de coníferas, florestas temperadas, florestas tropicais, savana, tundra, vegetação de montanha e vegetação mediterrânea. Aqui na primeira afirmação deixa claro que não existe um único tipo de região no nosso planeta, ou de vegetação no nosso planeta, desculpe. Por quê? O nosso planeta tem climas diferentes e temperaturas também. Então já ficou bem claro para vocês que para definir uma vegetação de uma região, nós precisamos olhar o clima e a temperatura daquela região, porque a vegetação que ela tem está muito ligada ao clima e à temperatura que ela possui. Aqui a Pro trouxe para vocês aí um mapa mostrando esses tipos de vegetações que a Progil falou lá no primeiro slide. Então, para cada uma das vegetações, a gente estipulou uma cor para que vocês percebam em que região do mundo esse tipo de vegetação acontece. Então, a Pro vai aqui ler algumas, não vou ler todas, mas aí, ó, aqui tem de rosa a trumba. Então, a trumba acontece aqui, aqui, aqui também. Tem a vegetação temperada, que é de verdinho claro, ó. Toda essa parte aqui tem como vegetação a floresta temperada. Vamos procurar aqui a nossa floresta.
que a nossa vegetação é a floresta tropical. Então, ó, ela acontece aqui no Brasil. Percebam que a maioria da vegetação do nosso país é a floresta tropical. Então, se fossem perguntar para a gente qual é a vegetação predominante no nosso país, então a gente já ia dizer floresta tropical. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre cada uma dessas vegetações ali. A Pro não vai falar todas de uma vez, nas nossas outras aulas a gente vai aos poucos, né, falando sobre essas vegetações, mas aí vamos descobrir algumas. Então, vou falar para vocês aqui da floresta de coníferas. Ela é comum nas regiões de temperaturas baixas, cujo clima é continental, frio ou polar. A maioria das árvores tem folhas em formas de agulha, sendo uma forma de não acumular neve, como por exemplo os pinheiros. Então, os pinheiros são exemplos de plantas que compõem as florestas coníferas. Se a gente fosse destacar uma característica desse tipo de vegetação, a gente poderia dizer que as árvores têm as folhas em forma de agulha. E essa função é importante para elas, para que elas não acumulam neve. Como elas são oriundas de lugares que têm uma baixa temperatura, elas precisaram se adaptar a essa temperatura para sobreviver. A trumba é a vegetação predominante no extremo norte do hemisfério setorial. A vegetação é composta basicamente de capim e junco, apresentam baixas temperaturas. Então, ó, o que a gente consegue analisar olhando para essa imagem? Que nesse lugar que tem como vegetação a tumbra, não existe a presença de árvores, né? A gente tem uma vegetação praticamente rasteira, com capim e junco. E também é uma vegetação de lugares que tem uma temperatura baixa, né? Também é um lugar frio. A floresta temperada é uma vegetação típica das regiões de clima temperado. Elas apresentam as 4 estações do ano bem definidas: a primavera, o verão, o outono e o inverno. As principais espécies vegetais são carvalhos, vaias e bordô. Ó, linda a paisagem dessa floresta, né, gente? Então, nesse tipo de vegetação, as árvores, né, as plantas que compõem essa vegetação, elas passam por todas as estações do ano. Essa imagem aí mostra nitidamente a estação do outono, onde as plantas ficaram todas vermelhas e amarelas, elas vão cair as folhas para que elas possam se regenerar novamente. Isso é típico da estação do outono. A savana, também conhecida como cerrado, este tipo de vegetação é comum na porção central da América do Sul, norte da América Central, além de áreas da Austrália e do continente africano. As aves são de pequeno porte e têm os caules tortos. Quando a gente fala de savana, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a savana africana. Ela é a mais conhecida, a mais famosa. Mas vocês sabiam que no nosso país, no Brasil, também tem savanas? Porque as savanas também são conhecidas como cerrado. E o cerrado é uma vegetação pertencente ao bioma brasileiro. Então, existe também no Brasil savanas. Claro que quando a gente pensa em savana, pensa já lá na africana, né? Com aqueles monte de animais que tem lá. Quais características a gente pode destacar sobre essa vegetação? As savanas, elas têm árvores muito baixas e árvores retorcidas, diferente das florestas com árvores bem grandes, bem altas, né? Então, o que a gente pode ver, pode perceber nesse nosso início de aula sobre vegetação? Que todo o planeta, ele é composto por vegetações diferentes, que essas vegetações, elas se adaptaram ao clima e à temperatura de cada região e que existem características próprias para cada vegetação se adaptar àquele lugar.
quando o lugar é muito frio, quando o lugar é muito quente. As plantas, né, a flora daquele lugar, ela se adaptou, ela criou estratégias para que ela pudesse sobreviver naquele lugar em função do clima e da sua vegetação ou da sua temperatura. A atividade vai estar no caderno de ciência, como sempre, na nossa revisão, e a prova vai disponibilizar o textozinho também para vocês fazerem pesquisa. Então vamos ficar por aqui e até a nossa próxima aula.